Olá a todos, meu nome é Cláudio, aqui estou novamente para o terceiro vídeo do canal. E nesse terceiro vídeo eu já trouxe aqui uma imagem, para quem assistiu o primeiro e o segundo vídeo, já deve imaginar o porquê dessa imagem aqui, porque no segundo vídeo eu mostrei um monte de modelos de rádio aí, para quem assistiu o segundo vídeo. Quem não assistiu, peço que reserve um tempinho, vá lá e assista o primeiro e o segundo vídeo, se não conseguiu o primeiro, assista pelo menos o segundo para entender um pouco sobre o porquê dessa imagem aqui, beleza? Então vamos direto ao ponto. O que eu fiz aqui? Eu fiz um desenho aqui do que seria um prédio, pronto já, não acabado, mas pronto, com 18 andar e 3 subsolo. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso explicar um pouco como a comunicação funciona a partir do momento que você que está aqui, aperta a tecla desse rádio aqui, precisa falar com alguém aqui. Como a coisa funciona e por que às vezes ela não funciona. Falei lá no segundo vídeo sobre, nos dias de hoje é bem comum as empresas, as construtoras que assumem o compromisso de construir ali um prédio, 2 prédios, 3 prédios, usar a radiocomunicação para se comunicar ali com as pessoas que estão nesse prédio, inclusive com o cara que está aqui em cima, que é o cara responsável aí pelo processo de levar material, descer material e tal. Então essa comunicação ela precisa funcionar de uma forma que as pessoas têm certeza que a informação que precisa ser enviada para cá chega e vice-versa. Senão, algo ruim pode acontecer e não é o que a gente realmente quer, beleza? Então eu vou começar com uma pergunta. Qual a distância que um equipamento de radiocomunicação pode chegar? Qual o tipo de equipamento? Nesse cenário aqui, estamos falando desse tipo de equipamento que usa a tecnologia DMR. O que é DMR, Cláudio? É a tecnologia que hoje 90% do nosso dia a dia os clientes usam, que é o rádio móvel digital. DMR é a abreviação de rádio móvel digital, beleza? Então, o nosso dia a dia é isso aqui. A gente trabalha com outras tecnologias, sim. Ao longo dos vídeos eu também vou estar falando sobre essas tecnologias, pelo menos mais 2 tecnologias. E aí a gente vai discutir, conforme a coisa for andando, né, sobre as diferenças aí de tecnologias. Mas nesse caso aqui em específico, normalmente se usa essa tecnologia, que pode ser da marca A, B, C ou D. Aqui no canal eu não vou dar preferência para a marca A, ou para a marca B, ou para a marca C. Nós comercializamos pelo menos equipamento de 2 marcas diferentes, ambos entregam um serviço de qualidade, mas em alguns cenários a marca A vai conseguir se desempenhar melhor, entregar um serviço melhor, e em alguns cenários, devido à necessidade também, a gente com certeza vai usar uma marca A por questões de experiência, do dia a dia, baseado na necessidade de cada cliente. A gente sabe que aquela marca tem sim, vai ter um desempenho melhor, vai entregar aquilo que o cliente quer, beleza? Aqui realmente eu não vou dar preferência para a marca A ou para a marca B. Então, voltando ao assunto sobre a distância. Qual a distância um equipamento desse aqui, que é usado aqui, pode chegar? Eu não vou conseguir responder essa pergunta, por quê? Depende. Mesmo eu falando desse equipamento aqui em específico, depende. Porque esse equipamento aqui é um modelo específico que trabalha em 2 faixas de operação diferentes. Isso eu vou estar explicando um pouco depois para vocês entenderem, mas estamos falando de uma faixa UHF e VHF. Num cenário desse aqui, é bem comum a gente usar a faixa de UHF, mas tem casos que o cliente usa VHF. E o que isso realmente pode impactar na comunicação? Isso vocês, ao longo dos vídeos, aí vai entender um pouco o que difere exatamente esses dois lados aí do rádio, ok? Então aqui, vamos imaginar, vamos direto aí para um teste prático. Vamos imaginar que esse cara está aqui e ele precisa falar aqui. Qual a distância daqui para cá? Vamos dar uma distância aí, 500 metros. Beleza. E aí ele também precisa falar com esse cara aqui, que está a 250 metros. Então ele apertou aqui a tecla, chamou esse cara escutou, esse cara recebeu, perfeito, comunicação funcionou, 100%. Agora ele quer falar com esse cara, chamou esse cara não respondeu. E agora? Aqui tem 500 metros e aqui tem 250. Por que esse cara não respondeu? Alguma coisa aconteceu. Vamos tentar achar esse cara e ver se o rádio dele está ligado. Achou o cara, o rádio está ligado. Alguém vai lá e fala para ele, chama o cara da grua lá. Chamou, o cara também respondeu. E agora complicou. E aí, Cláudio, o que pode estar acontecendo? É isso que a gente vai conversar ao longo dos vídeos. Esse é o terceiro vídeo do canal, porém eu vou dividir esse vídeo em 2 ou 3 vídeos. Por quê? O que eu quero falar para vocês e explicar aqui, fica difícil falar tudo num vídeo porque ele vai ficar muito longo, 30, 40, talvez 50 minutos, e aí acaba que 50 minutos assistindo um vídeo, chega uma hora que ninguém entende mais nada, e talvez muita gente não vai ter tempo também. Muita gente que precisa entender um pouco como essa comunicação aqui funciona, vai acabar que isso vai ser um problema, beleza?
Então, ao longo dos vídeos aí eu vou chegar exatamente onde eu quero e aonde muita gente precisa para entender como que a coisa realmente funciona, beleza? Então aqui a ideia é explicar para vocês que quando isso aqui não nasceu assim, né, pessoal? Infelizmente isso aqui não tinha nada e aí de repente a empresa aí, uma das empresas que trabalha nessa área, falou: ó, a gente vai precisar construir um prédio de 18 andares com 3 subsolos. E manda lá para o departamento de compra: ó, a gente precisa comprar 10 rádios, 20 rádios, 30 rádios para a próxima obra que vai iniciar no dia tal. O comprador vai lá, entra em contato com as empresas que trabalham com rádio e fala: ó, preciso de 10 rádios, que pode ser um desses modelos aqui, ou um desse modelo aqui, ou um dos modelos que eu mostrei lá no segundo vídeo, beleza? E aí compra os rádios, leva para a obra, não tem nada aqui ainda, só o terreno sendo preparado, então esse equipamento funciona muito bem com todo mundo ali. Conforme a coisa vai acontecendo aqui, até chegar nesse ponto, começa a aparecer aí os problemas. O que seria isso? Isso que eu acabei de falar agora, que seria: esse cara consegue falar com esse cara consegue falar com esse cara e outros caras aqui, mas eles dois aqui não conseguem falar. E aí? Problema de quem é o problema agora? Comprou o equipamento errado? Talvez sim, talvez não. O que está acontecendo? Não se preocupe, que isso eu vou falar para vocês e vocês vão entender o porquê isso normalmente acontece e por que acontece e agora como resolver. Não se preocupe que isso tem solução, beleza? Então, a ideia aqui nesse primeiro vídeo é trazer para vocês, que vocês entendam exatamente esse cenário aqui. Uma vez que você entendeu esse cenário, isso se aplica para qualquer outro cenário, que pode ser uma indústria, uma fábrica, um shopping, uma rodovia. Por quê? Vai mudar aqui, vamos dizer assim, o layout, mas a ideia de como a comunicação funciona se aplica para qualquer cenário. Pode ser para a fazenda, pode ser para a indústria, pode ser para a fábrica ou qualquer situação. O que realmente faz com que uma comunicação que precisa chegar em algum lugar não chega? Aí a forma como a informação que sai daqui precisa chegar em algum lugar não chega é exatamente igual, pessoal. Falando de uma forma bem simples e básica, como eu falei aqui no canal, a ideia não é complicar as coisas, é fazer com que, ou explicar de uma forma que vocês consigam entender como a coisa realmente funciona quando vocês apertam essa tecla desse equipamento aqui, precisa e quer falar com alguém, ok? Porque, como eu falei, nesse canal eu não vou estar ensinando ninguém a configurar, eu não vou falar sobre termos técnicos, o que faz com que uma coisa realmente não acontece no sentido, usando termos técnicos, porque o objetivo do canal não é esse. Existem as empresas aí que atuam na área com técnicos qualificados, com conhecimento capacitado. Inclusive, eu aproveito aqui para pedir ajuda de quem é da área, que se em algum momento eu falar algo aqui que não faz sentido, por favor, faça um comentário lá, sendo ele positivo ou negativo. Por quê? Eu trabalho nessa área há muitos anos, eu não sei tudo, nunca vou saber tudo, e com a ajuda de mais pessoas a gente consegue melhorar aquilo que a gente não sabe, beleza? Pode ser que em algum momento eu me empolgo aqui, falo demais, coisa que não faz sentido. Eu sei que eu estou nessa área há mais de 20 anos, mas tem gente que está 30, 40, 50, e eu aproveito para, inclusive, pedir a ajuda das pessoas que estão na área de telecomunicações, não necessariamente na área do rádio comunicação, já que a área do radiocomunicação está dentro da telecomunicações e tem gente com experiência, com certeza, muito superior à minha. Eu sei aí um pouquinho, e esse pouquinho que eu sei, eu decidi criar esse canal justamente porque eu vejo aí a necessidade do usuário do rádio, que tem muita dificuldade em entender como funciona isso aqui, porque eles enfrentam situações desconfortáveis com muita frequência. Então a ideia desse canal é trazer conteúdo que venha agregar, venha ser útil para o usuário do rádio, e não para quem é da área técnica, beleza? Mas peço a ajuda de vocês, que é da área aí, fazendo comentário, ou de repente que acha que tem um conteúdo específico que eu poderia estar falando aqui para ajudar as pessoas. Se é um conteúdo que eu não sei, que eu não tenho ali o conhecimento, eu vou estudar um pouquinho, e aí com certeza, se for algo que eu me sinta confortável, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, com certeza, beleza? Então, eu acho que para finalizar esse vídeo aqui, como eu falei, esse vídeo é o terceiro vídeo do canal, eu vou dividir ele em 2 ou 3 vídeos, porque o conteúdo aqui é muita informação para falar num ou 2 vídeos. Eu vou encerrar por aqui, e no próximo vídeo, com certeza, eu já vou dar continuidade explicando um pouco mais sobre como que a coisa realmente acontece aqui, beleza? Pessoal, para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, habilite o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas.
Dê um like, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E não esqueça, habilitando o sininho. Logo mais temos mais vídeo aí. O próximo vídeo já está no forno, né? Então, habilitando o sininho, você não vai ficar de fora aí do próximo vídeo, beleza? Mais uma vez, desculpa aí as falhas, a ideia do vídeo aqui é autêntico, sem muita edição, para tentar passar para vocês como a coisa realmente funciona. Isso aqui é o que eu faço há mais de 20 anos, pessoal, nada do que eu estou falando aqui é baseado só em leitura, é a minha vivência, é o meu dia a dia, eu ponho a mão na massa, eu estou ali o tempo inteiro num face-to-face com o cliente, nada por trás das câmeras, que é no telefone, tentando entender o que o cliente quer para tentar vender a solução correta. Eu gosto de ir lá onde o cliente precisa realmente se comunicar para entender ali o cenário, porque a teoria é algo necessário. A prática, junto com a teoria, com certeza a chance da gente conseguir chegar ali naquilo que seria o melhor dos mundos aumenta, beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Meu muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Fui!